Ao que tudo indica, o episódio já estava superado, o assunto já estava esquecido e não haveria nenhuma confrontação. Esta era a esperança de Pedro. Afinal de contas, a negação já fazia parte do passado. Ele já tivera 3 encontros com Jesus Cristo, um no dia da ressurreição, outros 2 no cenáculo, e o assunto não fora tratado pelo mestre. Então Pedro imaginava que talvez esse tema não voltasse à baila. Foi num dia frustrado em que eles passaram a noite tentando pescar e nada conseguiram. Quando eles vão chegando à beira da praia, estão a cerca de 100 metros da praia, eles veem um vulto andando na praia. O vulto pergunta se eles têm alguma coisa que comer. Quando eles dizem que não tem, ele diz: lança a rede do lado direito do barco e achareis. E quando eles lançam a rede, as redes se enchem de peixes. Para ser mais exato, 153 grandes peixes. Imediatamente João processa na mente e diz: é o Senhor. E então Pedro, que estava seminu, se veste, se joga na água e vem puxando o barco, porque ele precisava mostrar serviço depois de ter fracassado na sua jura de amor eterno e de fidelidade a toda prova. Depois de eles comerem o que Jesus já havia preparado, já havia peixe assado e pão lá na praia, e então Jesus chama Pedro à parte. E é nessa hora que vai acontecer o tratamento do que acontecera há alguns dias atrás. As coisas não podem ficar sem serem tratadas. Afinal de contas, Deus pretendia usar Pedro. Jesus ainda queria usar Pedro e precisava que este tema ficasse resolvido e não ficasse assombrando a memória de Pedro. E então Jesus se aproxima de Pedro e, ao contrário do que Pedro esperava, de que a confrontação seria uma acusação da sua negação, ele não entendera que Jesus estava apenas avisando a ele: Pedro, você vai me negar. Ele não estava prevenindo a Pedro para Pedro não negar. Ele estava dizendo: você vai me negar, Pedro. Mas mesmo agora, depois da negação, Jesus ainda quer Pedro no seu ministério. E Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele não perguntou: tu prometes não me negar? Você promete não fracassar? Não. Ele perguntou: tu me amas? E Pedro não teve coragem de dizer que amava a quem ele negara de uma forma tão vergonhosa, e ele usa um verbo que significa um amor menor, como se ele dissesse: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu te quero bem. E então Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E segunda vez Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te quero bem. Terceira vez Jesus pergunta, agora usando o próprio verbo do Pedro: Pedro, tu me queres bem? Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te quero bem. E então acontece algo extraordinário. Cada vez que Pedro reconhece que não ama Jesus com o amor total que devia amar, mas que o ama com um amor menor, mas é o que ele tem, Jesus diz a Pedro: apacenta o meu rebanho. 3 vezes Pedro negou. 3 vezes ele teve que declarar amor a Jesus. 3 vezes Jesus lhe devolveu o ministério: apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, cuida do meu rebanho. Jesus Cristo não é ingênuo. Ele não pede garantias a quem não pode oferecer garantia alguma. Jesus não quer garantia de que eu e você não vamos trair no próximo domingo. Ele quer apenas saber se hoje, agora, se nós o amamos, se nós o queremos, com esse amor meia boca que a gente tem mesmo, mas é com Ele nós o amamos totalmente. É só o que basta para Jesus Cristo. E então Ele nos colocará outra vez no ministério, outra vez na missão que Ele tem para nós, porque a garantia não está no
tanto do quanto nós o amamos, mas do tanto quanto Ele nos ama. Não é a nossa fidelidade que garante o nosso sucesso na missão que Ele nos dá, mas é a fidelidade dEle por nós, em nos querer, em nos ajudar, em nos sustentar, inclusive para fazermos o que é da nossa competência e o que é a nossa parte. Ele faz a parte dele totalmente sozinho e a nossa parte Ele nos ajuda para que a façamos. Ele só quer saber se você quer se envolver nisto, se você entra nisso de todo o coração, mesmo com amor michuruca, mas Ele quer esse amor michuruca, agora o quer por inteiro. Você ama Jesus? É só o que Ele precisa saber, o resto é com Ele. Deus te abençoe, tenha um bom dia.